Olá a todos vocês que estão acompanhando o canal IIGD. Nós estamos começando agora mais um Entre Mulheres. Olá, Danila. Olá, Morgana. Olá, meninas. Nós estamos agora com uma nova fase, iniciando uma nova fase. Acabamos o kit beleza, né, Morgana? Agora vamos aprender com as mulheres da Bíblia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Débora, mas o tema inicial é: não consigo concluir aquilo que eu começo a fazer. Por que será que muitas pessoas não conseguem concluir aquilo que elas começam a fazer? Eu tenho uma base bíblica que diz lá no livro de Lucas, capítulo 18, se eu não me engano, que diz assim: se você planeja construir uma torre, você deve primeiro se sentar, calcular para ver se o dinheiro vai dar. Porque se o dinheiro não der, você vai simplesmente colocar os alicerces. E as pessoas que vão ver você colocar aqueles alicerces vão rir de você e vai dizer: aquele homem começou a construir e não conseguiu concluir. Por que ela não conseguiu concluir? Porque não houve um planejamento. E eu vou dizer para você, por que muitas vezes você não consegue, por exemplo, concluir um namoro, você jovem? O princípio do namoro é o quê? A base do namoro. Você tem que namorar com propósito. Você namora para se casar, para noivar, para se casar. Você começa a namorar um rapaz, não tem uma direção de Deus. Namora um, namora outro. E de repente as pessoas começam a rir de você, como diz nessa passagem. Riam daquele homem porque ele começou uma construção e não conseguiu concluir. Vão rir de você porque você namora um, namora outro e não consegue concluir o propósito de Deus, que é um casamento abençoado. Você não consegue ir para esse casamento. Tem várias outras áreas da vida que também devem ser planejadas, né? Não só o casamento em si. Se você quer ser mãe, se você quer ter um trabalho, tudo você deve planejar antes. Tudo tem um processo. Por exemplo, eu não vou ser um bom profissional se eu não tiver ali me dedicado aos estudos, não é verdade, Danila? Se eu não tiver ido ali procurar o que é melhor que eu devo fazer, qual tipo de curso que eu tenho que fazer para aquele determinado tipo de trabalho que eu quero ter. Para ser mãe, você tem que se planejar. São 9 meses que você vai carregar um bebê ali dentro do seu ventre. Tem a parte que nós engordamos, né? E para ser mãe não é fácil. Tem custos, gera gastos. É uma bênção ser Isso mãe. Isso também cabe para o casamento, né? Justamente o que você havia falado, mas cabe também a parte financeira. Com certeza. Porque como você vai casar se você não tem uma estabilidade financeira? Tanto você quanto o seu namorado, seu futuro esposo, seu noivo. Porque a Bíblia diz que você tem que deixar pai e mãe. Então tem gente que quer casar, mas ele não quer deixar pai e mãe. Ele quer casar, mas ele quer depender dos pais. E a Bíblia, esse deixar pai e mãe é você deixar geograficamente, deixar sentimentalmente e financeiramente. Você não consegue concluir não ter um casamento bem-sucedido se você não deixa a mesma casa, se você não deixa financeiramente e sentimentalmente. O que seria esse sentimentalmente? Deixa eu explicar, porque senão as pessoas acham: então eu tenho que deixar de gostar da minha mãe, tenho que deixar de gostar do meu pai. Não é isso. Você precisa deixar sentimentalmente na questão do seguinte: a tua esposa de repente não cozinha como a tua mãe cozinha para você. Por exemplo, eu, quando me casei, meu marido, coitado, ele penou um pouquinho. Porque Acho que a maioria dos maridos sofrem com isso. A minha sogra cozinha muito bem e eu não cozinhava nada. Então, se ele ficasse ligando para minha sogra: mãe, minha esposa não cozinha como a senhora cozinha. Então, isso é deixar sentimentalmente. Ou você, filha, de repente teve uma pequena discussão com o teu marido e você fica ligando para o teu pai ou para tua mãe: porque eu briguei, fica levando os problemas para tua casa. Isso é deixar sentimentalmente. Então, você precisa se planejar antes, você precisa criar uma estrutura, um amadurecimento para você ir para esse casamento, para você entrar para esse casamento. E falando de mãe, você precisa se planejar para ser uma mãe, porque tem gente que quer casar,
mas não quer ser esposa. Tem gente que quer ter filhos, mas não quer ser mãe. E ser mãe demanda tempo, atenção, dedicação, porque você está criando uma pessoa, você está instruindo aquela pessoa, e um dia aquela pessoa vai ser um adulto que vai ter atitudes que vão dirigir o mundo, que vão fazer parte da vida de outras pessoas também. Então, a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. O que é uma herança? Por exemplo, alguém da tua família faleceu e te deixou uma herança, uma fazenda como herança. Se você toma posse dessa fazenda, você vai fazer o quê? Você vai cuidar dessa fazenda, e essa fazenda vai gerar frutos, vai gerar gado, ela vai valorizar. Se você não toma posse dessa fazenda e deixa ela largada, ela vai gerar frutos que vai apodrecer, vai virar aquele matagal, vai criar bichos e não vai dar frutos. E como nós já falamos em outros programas, e a palavra de Deus nos diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E ensinar no caminho não é fácil. Porque você tem que estar ali do lado, dar a mão, ensinar, dar exemplo, né? Não é só você também chegar e falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, de forma nenhuma. Você tem que ser o exemplo para o seu filho. Então não é tão simples assim você ter filhos. Você precisa se planejar para isso. Você precisa se planejar bem para você concluir bem esta obra de ser mãe. Não é como brincar de bonecas. Não, é bem diferente, né? É bem diferente do que você brincar de bonecas. E para você ser uma boa profissional, como você deve concluir bem essa obra? Tem muita gente que, por exemplo, você começa um curso visando um bom profissionalismo, ser um bom profissional, visando ser bem-sucedido lá na frente. Ela começa um curso, começa uma faculdade, não pesquisa bem sobre o curso, não tem certeza daquilo que quer e para no meio do caminho. Não consegue concluir. Às vezes troca de curso várias vezes e ainda não consegue concluir nenhum deles. Ou por falta até de condições financeiras, né? Porque ela não se planejou para isso. Ela não se planejou para estar exercendo esse curso, para estar fazendo essa faculdade. Não houve um planejamento. E hoje vale muito a pena você pesquisar, entra lá na internet. Nós temos, hoje aqui no Brasil, tem várias formas de bolsas. Às vezes você não tem, né, ali a condição financeira do teu próprio bolso, mas após você estar formado, você já vai estar empregado em nome de Jesus e você consegue pagar aquilo que ficou, né? Com certeza. Hoje em dia tem tantos recursos, você precisa ter uma cabeça boa para você saber o que você realmente quer e se planejar. Nós estamos aqui falando de planejamento, então você precisa se planejar para que outras pessoas não riem, não venham rir de você, como nessa palavra que eu acabei de dizer, né? Que eu vou corrigir, tá lá em Lucas 14, a partir do versículo 28. Né? As pessoas vão rir de você se você não sentar antes, não analisar direitinho o que você quer para a tua vida. E também no ministério, tem muitas pessoas que chegam no ministério atropelando tudo, cheia de vontade, querendo fazer e acontecer, ajudar em tudo que podem, mas aí elas não conseguem concluir também no ministério. Por que será que elas não conseguem concluir no ministério? Porque também não houve planejamento. Para todas as áreas da nossa vida tem que ter o planejamento. Sem o planejamento, nós não vamos conseguir concluir nada. E além do planejamento, também temos outra coisa que é muito importante nós falarmos aqui, que é a inconstância. Tem muitas pessoas que são inconstantes no que fazem. Começam, estão indo bem, estão animadas, estão cheias de força, de vida e vão desanimando, vão desfalecendo, vão morrendo no decorrer daquilo que elas começaram. As pessoas inconstantes são pessoas imprevisíveis, né? Parece que tem a mente dividida. Ora querem, ora estão com aquela força total e ora desfalecem, ora já não querem mais, ora já não estão mais dispostas, já não estão mais com essa mesma disponibilidade, já não querem realmente mais se dispor a fazer aquilo que elas queriam tanto inicialmente. Por que será, né, que acontece A Bíblia isso? nos fala sobre isso, né?
diz sobre o homem de ânimo dobre, ou seja, uma hora está assim, outra hora está assado, como diz o ditado, né? A pessoa não tem uma constância ali, tanto na palavra quanto naquilo que ela quer. Ela é inconstante, ela tem um ânimo assim, a cada hora está de um jeito. Ela não vai conseguir concluir nada, porque na metade do caminho ela desfalece, para e não dá continuidade àquilo que ela começou, aquilo que ela gostaria de concluir, ela não consegue concluir. Por quê? Falta planejamento, mas também falta a constância naquilo que ela planejou fazer. Se você é uma pessoa inconstante, primeiramente eu te aconselho a você se libertar disso. Não comece a fazer, então não se proponha a fazer nada se você é inconstante. Para, repense, fale com Deus, se autoanalise, porque assim, normalmente a gente não gosta de ser julgado. Então, se você não gosta de ser julgado, então julgue-se a si mesmo. Eu sou uma pessoa inconstante. Então, para que as pessoas não apontem o dedo para mim, eu vou me apontar. Eu vou me autoanalisar e não vou meter os pés pelas mãos e vou tomando a frente de tudo e vou querer fazer um monte de coisa para parar no meio do caminho. Então, calma. Vai com calma. Para um pouquinho, ore a Deus e comece a se tratar nessa área da inconstância. Porque também existe um outro ponto, as pessoas que têm medo. Existem pessoas que não conseguem avançar porque também o medo cria um bloqueio nessas pessoas. Mas falando ainda sobre a inconstância, eu li um livro, comecei a ler na realidade, da Joyce Meyer, que fala, o nome do livro é Nunca Desista. E ela fala sobre essa questão do ânimo dobre, a pessoa que ora está animada, ora não está. Nós temos que ver também, porque às vezes não é o espírito da pessoa, pode ser espiritual, sim. A pessoa tem que entrar em oração, colocar diante de Deus, em propósito e tudo mais. Porém, existe a parte física também. E às vezes a pessoa está com algum problema de saúde, acha que não deve se tratar, não faz um check-up, não sabe como está a sua saúde. Come muita besteira, muitas coisas que fazem mal. Então eu te aconselho, porque às vezes você tem vontade de ficar muito na cama, quer ficar mais quietinha ali, só quer saber de ficar em casa, não tem ânimo para fazer um exercício físico, para sair com a sua família, para fazer aquilo que você tem como objetivo na sua cabeça, no seu coração, mas o seu corpo não acompanha. Procure um médico, veja se realmente você não tem algum tipo de problema de saúde. Deus pode intervir, te curar, te levantar, mas é importante que você faça sempre um check-up, né? E veja como também está a sua parte da sua saúde, a sua parte física. É verdade, isso é muito interessante. Com certeza isso é muito interessante. Existem alimentos para isso, né? Que trazem essa energia que falta ao nosso corpo realmente. E falando então do medo agora... medo cria bloqueios, né, Morgana? Muitos bloqueios. Eu digo que ele é um vilão dos sonhos. Ele destrói os sonhos da gente. Porque se a gente tem medo, a gente nem tenta. Né? Você tem ali a oportunidade, Deus te capacita, porém você tem tanto medo no teu coração que você não consegue colocar em prática aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que você tem no teu coração que você pode realizar. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu o espírito do medo, mas espírito de ousadia. Então, se você está sentindo medo, se você tem medo de tentar, se você tem medo de prosseguir, se o medo te faz parar, se o medo te causa bloqueios, manda esse medo embora, expulsa, porque isso não vem de Deus. Comece a pedir ao Senhor, né, Morgana, espírito de ousadia. Comece a pedir ao Senhor essa energia, essa sabedoria que você precisa para prosseguir, porque o medo não vem de Deus. Você precisa prosseguir, você não pode parar. Se você se planejou, se você tentou e quer continuar tentando para prosseguir, você precisa se livre do medo. Se livrar do medo. A gente tem medo porque às vezes acontece de, no meio do caminho, você começar a enfrentar vários problemas, várias lutas. A Bíblia nos diz que neste mundo nós teríamos aflições. Então não deixe que o medo tome conta da sua vida. Eu gosto muito do exemplo de Abraão. Quando Deus pediu Isaac, ele venceu o medo. Imagina, você levar o seu filho para o sacrifício. Mas ele ouviu a voz de Deus, ele se manteve dentro do plano do Senhor,
ele ignorou o medo e ele foi e conseguiu ser vitorioso naquilo que Deus tinha para a vida dele. Mesmo antes, né, Morgana, de Deus pedir Isaac para esse sacrifício, o Senhor pediu a Abraão: sai da tua parentela, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não falou que terra seria essa, ele não falou para onde o levaria, mas Abraão não teve medo. Ele foi, ele saiu do meio dos parentes dele, saiu do seu estado de comodismo, de conforto, né? Pegou tua esposa e foi. Tua esposa, teu sobrinho, teus gados e foi. Então ele não temeu. Então se você está no plano de Deus, se você está seguindo um propósito de Deus, uma direção de Deus, não tema, não tem por que temer. Ainda que venham lutas, ainda que venham tribulações. Jesus, quando ele pediu para os servos dele, para os discípulos, entrar naquele barco, entra naquele barco e vamos passar para outra margem. De repente se levantou uma tempestade. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabia que aquela tempestade se levantaria. Ele sabia, mas mesmo assim ele pediu para os seus discípulos entrarem naquele barco. Eles estavam na vontade de Jesus. E por que será que aquela tempestade se levantou? Mas mesmo assim Jesus entrou naquele barco com eles, repreendeu o mar e eles conseguiram prosseguir. Então não importa se a tribulação tem se levantado, se o mar, se a tempestade está se levantando, está na vontade de Deus, ignore o medo, manda esse medo embora, prossiga, olhe para a recompensa, né, Morgana? Exatamente. Levantar, sacudir o pó, como eu disse no programa passado, levanta, sacode o pó e segue em frente. Não tenha medo de recomeçar. Se você começou sem um planejamento, teve que parar no meio, se você foi inconstante, não tem problema, recomece. Levanta, sacode pó, recomece, vai em frente, ignore o medo, siga em frente que você vai conseguir. E enxergue a recompensa. A recompensa é algo que vai te fazer, é o teu alvo, é aquilo que você está olhando e enxergando, não importa o que você vai passar no meio. Se você está ali olhando para o teu alvo, para a tua recompensa, você vai conseguir. Foi o que Débora fez, o nosso exemplo de hoje. Hoje nós vamos nos espelhar em Débora. Agora nós vamos aprender com ela. Então Débora, ela era esposa. Débora, ela era, lá em Juízes 4 diz, ela era esposa de Lapidote. Ela era juíza e ela julgava as causas. Ela era procurada por aquele povo para julgar as causas. E ela era uma profetisa. Vamos aprender com ela, então. Como que ela conseguia fazer essas três coisas? Ser uma boa esposa, cuidar da sua casa. Ser uma juíza, ter uma profissão. E ser profetisa, ter comunhão com Deus. Como ela conseguia fazer tudo isso com excelência? Antes de qualquer coisa, ela era mulher de oração. Se ela era uma profetisa, isso quer dizer que ela tinha comunhão com Deus, porque Deus só fala com os seus. Então, antes de qualquer coisa, você tem que ser uma mulher de oração, uma mulher de Deus, que não tem medo de colocar os joelhos no chão e interceder por você, interceder pela tua casa, por aqueles que você ama. Uma profetisa, ela não pode falar nada de si mesma. Uma profetisa, ela tem que falar aquilo que vem de Deus. Ela é boca de Deus aqui nessa terra. Então, para você profetizar, você precisa ter comunhão com Deus. Então, Débora tinha comunhão com Deus. Débora, ela era uma mulher de oração. Débora, ela era uma mulher temente a Deus, porque Deus também só fala com aqueles que temem a Ele. Então, para ela... Estão dispostos a ouvir, né? Exatamente. Débora era temente a Deus, ou seja, ela respeitava a palavra de Deus. Ela andava segundo os caminhos de Deus, segundo aquilo que Deus mandava ela fazer. Então, Débora era primeiramente uma mulher de oração. Quando você coloca a tua vida em oração, você move o sobrenatural. E aí as coisas acontecem. Profetisa, juíza, ou seja, ela tinha uma profissão e que não era qualquer profissão, porque os juízes daquela época, naquela época especificamente ali, eles governavam aquela nação, né? No caso ali era Israel. Então imagina só a responsabilidade que a Débora tinha. E a única mulher, hein? A única mulher. A Bíblia diz que as pessoas iam até ela para que ela julgasse a causa daquelas pessoas, para que ela instruísse aquelas pessoas, né? E ela julgava com sabedoria, não era de qualquer forma.
para ela ser uma mulher de oração, como Deus falava com ela, então ela tinha sabedoria para julgar aquelas causas, ela era procurada. Então só é procurada aquela pessoa que tem sabedoria no falar. Ninguém vai procurar um tolo para se aconselhar, né? Se você não tem sabedoria para me aconselhar, eu não vou procurar você, não é? Então assim, só é procurado quem tem o que dizer, quem tem sabedoria nas suas palavras. Então seja sábia. Débora era sábia e a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica. Então que você seja essa mulher sábia, como Débora foi, que você seja procurada, que você tenha palavras doces, palavras de sabedoria, que edifiquem todos aqueles que estão ao seu redor, não só a tua família, mas teus amigos, a empresa, os teus colegas de trabalho, os teus colegas da faculdade, que você seja sábia no teu falar, no teu vestir, no teu andar, nas tuas atitudes. Além de mulher de oração e muito sábia, ela também era submissa, porque a Bíblia nos diz que ela é esposa. E eu acredito que não estaria isso na palavra se ela não fosse submissa. E submissão a gente precisa em todos os lugares. Isso não cabe só à mulher. Quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, sim. Mas também o homem tem que ser submisso às autoridades. Sim, a Bíblia diz em Romanos, né? Dentro do seu trabalho e tudo mais. A Bíblia diz em Romanos que se a gente, toda a alma deve se submeter às autoridades superiores. Porque aquele que não se submete traz para si mesmo condenação. Então, a boa esposa, ela é submissa. Isso foi uma ordem dada por Deus. Então, isso serve para todos. A boa esposa deve ser submissa, mas todo ser que respira deve ser submisso às autoridades. Então, você que é esposa, seja submissa ao teu marido. Você jovem, seja submissa às tuas autoridades na tua escola, né, no teu trabalho, às tuas autoridades espirituais, ao teu pastor, ao teu líder de jovem, todas as autoridades que estão superiores, que estão acima de você, você deve se submeter. Quer ser bem-sucedida? Quer ser como Débora? Quer concluir todas as obras que o Senhor colocou nas tuas mãos para concluir, para fazer? Quer ser como Débora? Seja submissa. Seja submissa, seja sábia e seja mulher de oração. Mulher de oração. Com todos esses passos, você com certeza vai conseguir concluir aquilo que Deus tem para sua vida. Bom, e se você gosta de ler, hoje nós temos uma dica muito legal com a Tatiane Freitas no Momento da Mulher. Olá meninas, olá amadas, estamos no mês de novembro e vocês lembram que eu falei para vocês que eu traria uma dica de um livro especial? Estou aqui no cantinho da leitura, no cantinho gostoso que a gente vai aprender com Deus, porque a leitura nada mais é, minha amada, do que aquilo que Deus vai nos mostrar. Quando você lê a palavra de Deus, alguma coisa você vai extrair dali. Da palavra, é claro que só coisas boas, né? Vai vir direção de Deus para você nesse mês de novembro. Nós vamos aprender muitas coisas e Deus vai derramar as bênçãos dele sobre a nossa vida. Mas eu quero logo ir direto ao assunto. Quero te mostrar a nossa dica do dia, meninas. É um livro bem legal. Não sei se você já leu. Aceitei Ser Mãe. Que tema forte, né? É um tema muito forte. Porque quando você aceita ser mãe, você está trazendo para a sua casa muitas coisas. Além de fraldas, mamadeiras, responsabilidades, a gente acaba trazendo amor, adquirindo paciência. Ai, amadinhas, tantas coisas esse mundo da maternidade traz para nós, né? E teve algo muito, muito legal que eu li nesse livro e eu quero ler para você. Presta atenção. A baixa autoestima é o que leva algumas de nós a nos candidatarmos ao posto de Miss Tudo. E quando vemos outras alcançando aparentemente o status sonhado, a sensação é ainda pior. Amadas, eu quero falar para você que é mãe.
Eu não sei com quantos anos você se tornou mãe. Eu fui mãe muito cedo. Aos 21 anos eu fui mamãe, me tornei mamãe e recebi essa grande herança, né? A minha primeira herança, que foi o Bruno, que é o Bruno, uma bênção de Deus na nossa vida. Mas eu digo que a maternidade ela é uma escola. E essa escola, se o Espírito Santo não estiver, amadinha, não vai dar certo. A sua experiência lá atrás não vai funcionar nessa escola. As referências que você trouxe da sua casa, dos seus familiares, também não vão servir, ainda que tenham sido boas, porque você é única, não existe mãe igual a você, não tem como. O Senhor coloca uma unção sobre a nossa vida. Amadas, e quando eu li isso aqui, a gente costuma querer ser Miss tudo, né? Miss mãe, Miss esposa, Miss trabalhadora, Miss estudante. E são tantas coisas que vêm sobre a gente, tanta responsabilidade. E a gente começa uma coisa, a gente começa outra coisa. E a gente não conclui algo. E aí a gente fica frustrada. Minha querida, é hora de você jogar essa frustração debaixo dos seus pés. Aprenda a buscar em Deus o que o seu lar precisa. Você não precisa ser Miss tudo. Viva cada dia de uma vez. E eu vou falar uma coisa para você. Existe sim vida depois dos filhos. Que história é essa de mãe ficar desleixada? Mãe esquecer os sonhos? Claro, nós vivemos os sonhos de Deus. E quando a gente sai dessa direção, quando a gente sai desse trilho, ai, amadinha, aí começa a vir decepção, depressão, síndrome do pânico, tantas outras coisas, porque a gente saiu do centro da vontade de Deus. Se esse é o seu momento de ficar em casa, de ir para o fogão, fazer uma comidinha gostosa para o seu marido e para os seus filhos, renuncie isso por amor a Cristo. Eu sei que você tem sonhos, assim como eu tenho sonhos, mas vale a pena, amada, viver uma estação de cada vez. Os sonhos de Deus vão se cumprir sim na sua vida, na minha vida, mas existe um tempo para todas as coisas. E por que correr, atropelar esse tempo? Não. Vamos dar um passo atrás e falar: Deus, eu não quero ser a Miss tudo, eu não preciso ser mãe perfeita. Nós erramos, amadinhas, a gente tem um defeito, né? Que a gente não gosta de falar sobre defeitos, mas a gente gosta de olhar para a grama do outro e achar que o outro é melhor do que a gente, o outro, o filho do outro, a função do outro sempre é melhor. Mas você esqueceu que a grama do outro também é aparada? Minha querida, deixa Deus podar você, deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus tratar de você, porque é através de você que muitas coisas virão sobre a sua casa. Você está aí com coisas não muito concluídas? Tati, comecei a faculdade, tive que parar. Tati, comecei um curso, tive que parar. Amada, volta para o centro da vontade de Deus. De repente você nem vai terminar agora, mas você vai estar aonde Deus quer que você esteja. Lembre-se disso, querida. Existe vida depois dos filhos. Pare de se anular. Pare de ficar para trás. Claro, temos que cuidar dos nossos filhos, né? Temos que ter o nosso momento com Deus. Afinal, aceitamos ser mãe. Vocês vão amar essa leitura, meninas. Tem umas histórias tão engraçadas. Ela até escreve o início desse livro lá na lavanderia dela, comendo um chocolate. Eu creio que cada amadinha, cada mulher tem a sua experiência para contar. Às vezes, você pode não escrever isso num livro, mas você pode registrar no seu diário, minha querida. Sabe por quê? Aí você vai ver o quanto valeu a pena você ter aceitado esse chamado de ser mãe. Lembrando que a vida tem estações. Existem as estações da fralda, de você acordar cheia de olheira, nem dormir direito, ficar balançando o bebezinho lá, colocando para rotar. Mas essa fase ela passa e entra para uma fase de adolescência, depois para a vida adulta, depois para as vovós, né, vovós queridas que já estão numa outra fase de amar os seus netos, mimar os seus netos. Então, amadinha, lembre disso, não se exclua. Deus não excluiu você do plano dele. Deus tem sempre o melhor para você.
Queridas, semana que vem, fique ligadinha na dica que eu vou dar. Vamos falar sobre saúde. Prepare o seu tênis, prepare a sua calça de academia, a sua camiseta, que nós vamos entrar aí no mundo da saúde. Pode me aguardar que estarei prontinha para trazer novidades para vocês. Queridas, lembre, o único que pode concluir uma obra na minha vida e na sua vida, esse se chama Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, amadinhos. Lembrando que o livro Aceitei Ser Mãe está disponível para compra no Shopping do Povo no seu lar, spovo.com.br. E voltando ao nosso assunto, Danila, eu achei muito interessante um estudo falando sobre o nome da Débora. Você sabe o que quer dizer o nome Débora? Abelha, eu acho. Exatamente, quer dizer abelha. E como naquela época, ali na época das histórias da Bíblia, o nome tinha muito a ver com a personalidade da pessoa, achei interessante eu pesquisar sobre a abelha. E olha só o que eu descobri. A abelha, ela aguenta 300 vezes o seu peso. Ou seja, ela é muito forte. Então tá aí mais uma dica para você que quer concluir o plano de Deus na sua vida, quer concluir aquilo que você começou. Seja forte. Outra coisa, a abelha ela é extremamente disciplinada. Elas têm ali as divisões dela dentro da colmeia, ali tem os zangões, a abelha rainha e tem as operárias que são chamadas também de obreiras. Então elas são essas que saem para trabalhar. Que legal. Então cada um tem a sua função, eles são extremamente disciplinados. Se você não tem disciplina, você não vai também conseguir concluir nada. Nada. É extremamente necessário que você seja disciplinado. Outra coisa, a abelha, quando a colmeia é atacada, elas se sentem ameaçadas, elas ferroam. Pode ser um animal ou o próprio ser humano. E quando ela deixa ali o ferrão dela na pessoa ou no animal, ela deixa também parte do intestino dela. Então, depois de um pouco de tempo, ela vem a falecer, ela morre. Mas, então é mais uma coisa para a gente aprender com a Débora. Ela deu a vida dela pelos seus, por Israel, por aqueles que ela amava. E nós também temos que dar a nossa vida por tudo aquilo que a gente faz, que a gente ama, tudo aquilo que tem um objetivo e um significado na nossa vida. E o mais importante de tudo, que para mim é o principal, a abelha, ela gera o mel que adoça. Então, se você for como Débora, no final, você vai ter o doce da vitória nos seus lábios, na sua boca. Você vai sentir o doce de ter concluído aquilo que Deus planejou na sua vida. E além disso, Deus sempre fala na palavra dele sobre a terra que emanava leite e mel. E você vai fazer parte dessa terra e vai fazer com que as pessoas que estão à sua volta também façam parte dessa terra que emana leite e mel. Então gere isso na sua vida, seja como Débora, siga os passos que nós demos aqui hoje e você será muito vitoriosa em nome de Jesus. Que bênção, né? Glória a Deus, interessante, viu, muito Morgana? Interessante. Não sabia dessas curiosidades. Vivendo e aprendendo, tá vendo como entre mulheres é cultura, gente? Coisa boa? Pois é, meninas. Nós não sabemos exatamente, né? Assim, a Bíblia não dá os detalhes de como a Débora conduzia a vida dela como esposa, como juíza, como profetisa. A gente não tem esses detalhes. Mas eu quero dizer para você o seguinte: tudo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, faça do seu melhor. Tudo aquilo que você propôs no seu coração a fazer, tudo aquilo que Deus lhe deu para fazer, faça o seu melhor. Você já pensou que alegria você se dedicar como esposa e você vê o seu marido sendo realizado, você vê o seu marido sendo feliz, o seu marido sendo bem-sucedido e você poder dizer, eu tenho participação nisso? Você já imaginou que alegria ver os teus filhos crescendo nos caminhos do Senhor, crescendo e se profissionalizando, sendo bem-sucedidos,
e eles dizerem com orgulho: a minha mãe tem participação nisso? Você já se imaginou sendo bem-sucedida na sua área profissional e, poxa vida, você poder olhar para si e dizer: eu me esforcei, glória a Deus por isso, porque o Senhor me ajudou até aqui? Você já se imaginou crescendo no seu ministério com o seu pastor, ganhando almas, ganhando vidas para Jesus, crescendo na sua igreja, ajudando o teu pastor? Puxa, que alegria você poder dizer: eu também tenho participação nisso. Valeu a pena passar por tribulações, valeu a pena renunciar à minha vida, valeu a pena renunciar muitas vezes noites de sono, valeu a pena. Puxa, que alegria, né? Então, por que não concluir todas essas obras que o Senhor colocou nas tuas mãos para concluir? Muitas vezes a gente se sente sim sobrecarregada, muitas vezes a gente se sente sim cansada, muitas vezes a gente se sente sim afadigada. Não é fácil, eu não estou aqui para dizer de mim, eu não sou talvez exemplo, porque eu me sinto muitas vezes cansada, né, Morgana? A gente se sente cansada. Muitas vezes eu já me ajoelhei diante do Senhor e falei: Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo concluir essa obra. Talvez eu muitas vezes me cobro como esposa, me cobro como mãe, me cobro no ministério, eu me cobro muito. Eu sei que eu preciso me dar mais e eu sei que eu posso me dar mais. Mas às vezes a gente precisa realmente se ajoelhar diante do Senhor e lançar sobre Ele esse fardo. A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O Senhor dá esse alívio, o Senhor dá esse refrigério que a gente tanto precisa. E tem muitas mulheres, Morgana, que às vezes falam também: puxa vida, tudo é eu, tudo é a mulher, tudo é a mulher, tudo é a mulher. A gente tem que ser exemplo para os filhos, a gente tem que ser exemplo para o marido. Pois é, o Senhor Jesus também é um ótimo exemplo. Ele carregou um fardo que não era dele. Ele carregou uma cruz que não era dele, era nossa. Ele carregou os pecados que não era dele, eram os nossos. Então, tá pesado? Lembre-se de Jesus. Ele carregou. Você também pode carregar. Não é verdade, Morgana? Com certeza. E eu quero deixar para você hoje aqui um versículo que eu achei muito importante, que na minha opinião, ele resume tudo que nós falamos aqui nesse programa hoje. Eu vou ler para vocês. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que assim sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Se você estiver na presença de Deus, se você for corajoso e se esforçar, você vai concluir a obra que Deus tem para a sua vida, seja em qualquer área que for da sua vida. Deus vai agir e você vai conseguir ser vitorioso, seja como esposa, como mãe, no seu ministério, no seu trabalho. Você vai conseguir se dedicar a todas as áreas da sua vida e vai conseguir ser bem-sucedida em todas elas. O missionário nos deixou uma mensagem no Facebook. Eu quero estar lendo ela para vocês aqui, porque eu acho que também é uma mensagem chave que pode nos ajudar muito também. Ele diz assim: todo aquele que é chamado para fazer algo no reino de Deus deve se levantar, desligar-se das coisas do mundo e partir para a realização. Ao se dirigir para onde o Pai ordenou, você verá que havia sido providenciado o necessário para cumprir a sua missão. A tarefa pode ser a mais difícil, perigosa e até parecer impossível de ser realizada. Porém, se o Senhor o chamou, nem de longe pense em desistir, porque Ele irá à sua frente para lhe abrir o caminho e lhe dar a vitória. O amor de Deus por você é muito maior do que você imagina. Por isso, Ele não o deixará nas mãos do inimigo. Olha que interessante. Você pode curtir a página do missionário, porque ele sempre deixa mensagens edificantes que também pode te ajudar lá no facebook.com/missionário R.R. Soares. E também não deixe de curtir a nossa página no Facebook, IGD
Entre Mulheres. Lá também toda semana temos recados, mensagens que procuramos deixar para vocês, os temas da semana que você pode estar compartilhando, comentando. Nós estaremos interagindo com vocês toda semana. Fique ligadinha. O programa hoje encerra por aqui. Espero que tenha te ajudado bastante. Para mim foi uma lição. Eu amei fazer o programa de hoje. Beijo, beijo e até a próxima semana. E não deixe de acompanhar o nosso próximo programa. O tema será: Vale tudo para conquistar algo? Não deixe de nos acompanhar. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.